Boa tarde, galera. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, módulo 2 de Química 1, Química para o primeiro ano do ensino médio. No capítulo 2 a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais da matéria, falando sobre as leis ponderais. Quais são elas? Lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton e começar a falar sobre o modelo atômico de Dalton. Para começar, a gente vai falar sobre Lavoisier. Esse cara aqui, ó. Cara muito inteligente esse cara, brother. Ele relatou o quê? Se você tem a massa de um elemento químico somado à massa de outro elemento químico, o resultado vai ser a soma dessas duas massas. Então ele está conservando a massa da substância final. Então, ó, lei de Lavoisier, lembra sempre que é com substância simples. Duas substâncias simples, formando uma substância composta. Duas substâncias simples, formando uma substância composta. Olha esse exemplo aqui, ó. H2O formando gás hidrogênio mais gás oxigênio. Se a água possui 18 gramas, o hidrogênio vai ser 2 gramas e o oxigênio 16. Por que isso, professor? O hidrogênio vale 1 na tabela periódica. Esse dado é cedido para você, tá? Fica tranquilo com relação a isso. E o oxigênio vale 16. Professor, se o oxigênio vale 16, por que não está 32? 1 sobre 2 é meio. Meio de 32 é 16 gramas. Então a soma de 2 mais 16 é igual a 18 gramas. Então veio a frase imortal de Lavoisier, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa foi a lei dada por Lavoisier, lei da conservação da massa. A quantidade de matéria que você tem no início do processo vai ser igual à quantidade de matéria que você tiver no seu produto. Aqui, quando a gente trabalha com Proust, lei da proporção definida. O que é que vem a ser isso? Você tem uma massa específica de uma substância, uma massa específica de outra substância, e você quer o resultado desse produto. Ah, eu tenho 5 gramas de hidrogênio, 5 gramas de oxigênio. Qual é o resultado final? 10 gramas de hidrogênio com oxigênio. Nesse caso aqui, ó, você tem 4,5 gramas de hidrogênio de água, sabendo que meia grama de gás hidrogênio mais 4 gramas de gás oxigênio. Então ele fez o quê? Ele decompôs 4 gramas e meia de água é igual a meia grama de gás hidrogênio mais 4 gramas de gás oxigênio. 4 mais meio igual a 4,5. Olha esse segundo exemplo aqui, ó. 9 gramas de água é igual a 1 grama de gás hidrogênio mais 8 gramas de gás oxigênio. Galera, presta atenção. 8 gramas de oxigênio mais 1 grama de gás hidrogênio é igual a 9 gramas de água. Ele está colocando em evidência o que? A quantidade de gramas. Ele não está pela tabela periódica. Fica na vontade aí de aprender. Vamos lá, foca. Louis Proust, ele falou o quê? Que a partir dos estudos das reações de decomposição, como a água, pode constatar sua composição fixa. Você teve um valor fixo de produto e decompôs esse valor. Então, praticamente,
Prost trabalha com o produto indo para o reagente, decomposição. Já no caso de Lavoisier, ele trabalha com o quê? Do reagente indo para o produto. Beleza? Para finalizar, esse capítulo é pequenininho, galera. Lei de Dalton. O que vem a ser a lei de Dalton? Lei da proporção múltipla. Galera, ele pegou uma das substâncias, padronizou, deixou fixo, ó, botou o nitrogênio fixo e foi só multiplicando o oxigênio. Ele fez o mesmo processo de Lavoisier e de Prost. Por que Lavoisier e Prost? Ele pegou Lavoisier pela tabela periódica. O nitrogênio vale 14. 2 de nitrogênio mais 1 de oxigênio forma o monóxido de dinitrogênio. Já no segundo exemplo, você tem 2 de nitrogênio com 2 de oxigênio. Dióxido de dinitrogênio, viu? Ele multiplicou somente o oxigênio. O nitrogênio permaneceu o mesmo. Ele deixou fixo, a substância fixa, e só multiplicou a segunda substância. A soma das duas substâncias formou uma mistura. Beleza? Teoria de Dalton. Gente, Dalton ele falou o quê? Sobre átomos. No capítulo 3 a gente vai trabalhar sobre estrutura atômica. Então Dalton, em 1808, ele pega aquela ideia lá de Demócrito e Leucipo. São lá da Grécia, bro. Século 5 a.C. É velho pra caramba isso daí. Então, ó, ele pegou essa ideia lá da Grécia e recapitulou, falando que o átomo era uma estrutura esférica maciça, indivisível. Cuidado com isso, hein? Ó, essa palavrinha aqui vocês não podem esquecer, ó. Bola de bilhar, bola de sinuca. Lembra da bola de sinuca? Ele classificou o átomo com aquela estrutura de uma bola de sinuca, entendeu? E um grupo de átomos é chamado de elementos químicos. Gente, se você tem um átomo de hidrogênio, ele não é elemento, ele é átomo. Se você tem 2 átomos de hidrogênio, você já classifica como elemento químico. Entendeu? 2 ou mais átomos com a mesma estrutura, o mesmo tamanho, eles apresentam as mesmas propriedades. Então, eles são chamados elementos químicos. Valeu, galera. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente que a gente vai responder na lata. Fui! Até o próximo capítulo. Beijo!